Fala, galera do Metocast. Muito boa noite. No primeiro momento eu quero primeiramente agradecer por todo mundo que ouviu o nosso primeiro Metocast com o pastor Ednei. Foi bênção demais, recebemos muito feedback. Os principais feedbacks foram: por que não tinha vídeo? Thiago, põe vídeo. E temos uma novidade, nós estamos com vídeo. Estamos com vídeo, agora temos áudio, vídeo, e eu acredito que vai ser bênção aqui também nessa noite. Nós temos um convidado especial também, vindo do Brasil, mais um convidado vindo do Brasil, e nós vamos conversar um pouco aqui hoje com o pastor Luiz Fernando Borges de Carvalho. Pastor da Igreja Metodista Internacional de Petrópolis, Rio de Janeiro, carioca como eu. Então quer dizer que vai ter 2 mais 2, vai ter 3 mais 3, vai ter S puxado, que não é um problema do seu vídeo, é porque aqui é carioca, então tá tudo tranquilo. Pastor, muito obrigado por ter vindo. Nada, prazer. É um prazer ter o senhor aqui, sentado com a gente, pra gente poder conversar um pouco. Eu queria primeiro que o senhor se apresentasse. Ok. Boa noite a todos, né, os participantes, os nossos telespectadores. Meu nome é Luiz Fernando, sou brasileiro, carioca, e no final a gente pode comer 2 pastéis. Pode, ter 2 pastéis aqui. Sou pastor da Metodista Internacional Central em Petrópolis, Rio de Janeiro, e sou casado, tenho um casal de filhos, tenho 4 netos, e aí vai os S's. Bom, é bom ter o senhor aqui, né, lá de Petrópolis. Nós vamos falar sobre Petrópolis mais para frente, né? Ok. Mas eu queria, já que o senhor já se apresentou, como é que foi? O senhor é pastor, né, já há 6 anos na Igreja Metodista Central de Petrópolis, mas eu queria saber se o senhor cresceu no lar evangélico ou não, como é que foi a história da sua conversão, sua primeira experiência com Jesus, como é que foi isso? Ok, Thiago. Eu não nasci em lar evangélico, na verdade, como a maioria de nós, né? A família veio do catolicismo, passou pelo espiritismo, acho que em todas as suas versões, e depois, através da minha avó e da minha mãe, então que nós conhecemos o Evangelho. Eu tenho uma história bastante interessante, né? Para minha mãe, que eu já frequentava, e aí eu devia estar com uns 18, 19 anos, e eu levava, né? Tinha a função de levá-las para a igreja, dirigindo e tal. E um belo dia, lá numa das pregações, dos apelos, a minha mãe literalmente levantou meu braço. Foi ela que levantou meu braço, né? E tal, e passou. Esse menino vai aceitar Jesus hoje né? É na força. Né? Mas vai ser na força do braço dela. Aí passou um tempo e tal, mas eu continuei na minha mesma vida, porque na verdade não era uma coisa do meu coração, não foi espontâneo. E passou um tempo, tal, no domingo pela manhã, na época que se batizava muito, né? As pessoas aceitavam Jesus assim com muita frequência. E chegando na igreja, ela falou assim: você entra nessa fila, pega essa roupa aqui, você vai entrar ali, muda a roupa, depois entra na fila de cá, você vai ser batizado hoje. A conversão e o batismo foi livre, espontânea pressão, né? Mesmo. E continuei a minha vida, ia, né, para noitada, ia para balada, continuava a mesma coisa. E na igreja, então depois, isso aí eu já estava com 24 anos, houve lá uma festividade, e nessa noite especificamente, né, lembro nitidamente qual hoje, foi no 27 de agosto de 84, marcou muito a minha vida. 84? Em 84. Eu não era nem nascido ainda, em 84. E o senhor, então, antes de o senhor chegar nessa parte, o senhor, então, foi levado pela mãe à força para levantar a mão para aceitar Jesus? Sim. Foi levado à força para o batismo? Aí daí, do nada, o senhor já virou desigrejado, porque já estava fora também. Já estava fora. Para ela, né, que é bastante interessante, porque aí nesse dia teve um evento na igreja, e eu não
tive como resistir ao chamado. A palavra naquele dia tocou muito forte no meu coração. Tinha que idade mais ou menos? Estava com 24. 24. Foi a sua decisão? Foi a minha decisão. E naquele dia ali, foi muito forte. Eu não conseguia controlar o choro, né, as lágrimas. Fui à frente. Imediatamente eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso em qual igreja? Na igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular de Petrópolis mesmo? De Petrópolis mesmo. A igreja sede lá. E aí, imediatamente, né, com evidências, e logo, imediato, tal, e assim, foi muito rápido, foi muito dentro do mesmo tempo, eu fui chamado para o ministério, né? E aí foi esse processo. E é interessante que a minha mãe ficou revoltada. Ela ficou revoltada. Como é que pode esse menino agora tá desviado, desigrejado, né? Que era na época era desviado e tal. Como é que pode, pastor, agora tal? Eu aqui me consagro toda, faço isso, faço aquilo, tal. Subo um monte, desço um monte, jejum, não sou batizado com o Espírito Santo. Ele vem aqui agora e recebe o Espírito Santo. Aí o pastor falou assim, olha, aí você tem que falar com Deus, né? As coisas do reino de Deus são... parece ser loucura mesmo, né? É loucura. Não, mas aí por isso que entra aquela coisa da graça, né? Não é o mérito, né? Não é o tanto que sua mãe fazia. Claro que ela fazia com todo amor, com tudo, mas não era aquilo que ia definir a experiência dela, né? Não é aquilo que diferenciava o Senhor dela, né? O Senhor quis ter uma experiência com o Senhor naquele momento ali. Exatamente, porque eu acho que foi um momento assim tão maravilhoso, tremendo, porque assim... É algo que você não espera, principalmente para mim, porque nós devemos buscar, nós devemos nos preparar para isso, né, fazer toda essa consagração, mas eu acho que a ansiedade acaba interrompendo, acaba bloqueando isso, né? E ali foi algo inesperado. Primeiro que eu nem tinha noção do que era isso, não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Hoje é muito mais fácil, mas na época... saía palavras da minha boca que eu não conseguia dominar. E não tinha ninguém nem para interpretar ou para dizer o que era. Nem nada aquilo naquele momento, né? E então, quer dizer, para mim também era uma coisa diferente, que eu não tinha a mínima noção, né? Então depois eu fui sendo orientado, tal, e aí chegou. Aí após isso, aí o senhor ficou firme na igreja a partir desde então? Desde então. Aí o senhor teve acompanhamento, teve discipulado? Sim, como é que foi esse processo assim de discipulado? Porque você era um novo convertido, né? Você foi... Verdade. Todo aquele processo da sua mãe, aquilo ali, né, não foi por sua vontade, então você levou sua vida normal, igual o senhor disse, né? Tipo assim, vida normal fora, né, da igreja. Isso. Mas e como é que foi essa questão do discipulado, de entender, de aprender? Quando... É bastante interessante que a questão do discipulado... eu estava no primeiro amor, então tudo que tinha para fazer na igreja eu queria fazer. Tá? E como muitas dúvidas, como todas as pessoas têm, eu ia direto no pastor. Pastor, como é que é isso? Pastor, como é que é aquilo outro? Isso aqui é assim, tal... Como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu oro? Como é que eu tenho que me preparar? Como é que é esse negócio de chamado, tal? Eu não sei como fazer. Ele falou assim, calma. E aí eu aproveitava todas as oportunidades, né? Ele estava fazendo qualquer serviço na igreja, eu estava junto, limpando, ou na construção, pintando, tal. Uma coisa que você estava falando nessa questão do seu buscava sempre o pastor, né? É interessante quando a gente começa a ser discipulado, né? É bom a gente ter sempre aqueles, no seu caso foi o pastor, mas pode ser um líder maduro ali que pode te acompanhar, né? Que já está há um tempo já na caminhada, que pode te ajudar, né? A gente precisa, né, entender que essas pessoas, dar valor a essas pessoas, né? Que o líder pode ajudar tanto nesse... Era um primeiro amor, sim, mas não tinha muito entendimento, né? Do que era a vida cristã e tudo, então foi importante. É importante. É importante, né? Eu falo assim, no meu caso ali foi o pastor, não que tinham muitas outras líderes, né, que compartilhou, que ajudaram aí no meu crescimento, mas dando esse enfoque. Então, por quê? Eu queria estar junto, né?
Eu queria aprender o que era ser um cristão, eu queria ter a noção do o que era uma vida nova, como adquirir essa vida nova, como ser uma nova criatura. E como um bebê mesmo, ou seja, você tem que ir aprendendo. E a questão do discipulado, que eu acho bastante interessante, que o discípulo é quem escolhe o discipulador, né? Não pode ser de uma forma inversa, né? Então por quê? Ela vai funcionar de uma forma natural, né? O discipulador, ele quer sempre fazer discípulos. Sim. Tá? Agora, cabe o discípulo se tornar discípulo, né? Querer ser um discípulo. Tem uma decisão, né? Ser discipulado. Porque o discípulo, assim como o discipulador, num certo momento, ou em todo tempo, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Exato. Né? E eu pergunto para o senhor assim, eu entendo também, a igreja entende que o discipulado é importante, é fundamental. Isso eu estou falando de discipulado em 84, sim, ou 85, um pouco mais para frente, né? E a gente está em 2022 e a gente continua falando de discipulado. Claro, né? Claro. Na verdade, não é novo. Exatamente. Não é uma coisa nova, né? A gente não está inventando nada aqui. Não, poxa, você já está lá. E aí é interessante porque às vezes a pessoa não tem um entendimento legal da palavra, porque quando Jesus chega para Mateus, ele está lá na coletoria e fala assim, vem e me segue. Ok, aí pensa que o discipulador vai chegar para você, Tiago, vem e me segue. Ok, ele fez o convite, agora cabe a você aceitar. Né? É a decisão, né? Ele poderia ter negado esse convite de Jesus de ser discípulo dele. Né? Mas é uma decisão. É decisão. Né? E ali ele passa a sua vida, né, aprendendo, enfim, o cotidiano. E como toda decisão, né, vai haver, né, você abrir mão de alguma coisa aqui, alguma coisa ali, para você poder, né, mergulhar, né, verdade, viver coisas mais profundas com Deus. Você vai precisar abrir mão de outras coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Okay. A gente fala de discipulado, tanto que é importante, mas muitas vezes o discipulado não funciona. Por que ele não funciona? Em quais os casos que ele não funcionaria? Ok. Primeiro, é a pessoa não querer ser discipulada. Ele não querer se tornar um discípulo. Isso é a decisão, né, que ele estava falando. É a decisão. Né? Porque eu acho que em tudo na vida, nós vamos nos dar bem, vamos ter êxito nas coisas, quando nós decidimos a fazer, quando nós queremos fazer. E a outra questão que dá errado é quando o discipulador, ele quer colocar características dele, características pessoal, características do seu caráter, por mais que seja um bom caráter, mas não é isso o discipulado. O discipulador, ele tem que imprimir em nós as características de Cristo, as características de Jesus. E se aí, o discipulador for de Cristo, ele inevitavelmente vai... Quer dizer, se ele tiver uma experiência real com Jesus, com o reino, um compromisso com o reino, ele vai passar coisas do reino. Tá? Porque igual é comum de falar assim, filho de crente não é crentinho. Né? Ou seja, nós temos que conduzir, e esse é um bom exemplo para o discipulado, que pensa que é novo, tal, mas é igual a gente faz com os nossos filhos. Né? Para um filho, ele atender o nosso ensinamento, aquilo que a gente está colocando, moldando a vida dele, ele precisa aceitar. Ele precisa aceitar a responsabilidade, o ensino, o doutrinamento do pai, para ele se tornar um bom filho, se ele tornar um bom cidadão, melhor dizendo. E a gente vê que muitas das vezes os filhos não aceitam, vou colocar assim essa questão, esse discipulado do pai, ou essa doutrinação do pai, esse ensino do pai, que a gente passa por isso. Sim. Né? Quando eu crescer, então agora quando eu for dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quero. E a gente vai vendo que não é por esse caminho. Mas quando nós aceitamos esse comando, esse discipulado do nosso pai físico aí, nós vamos nos dar bem, porque ele só vai ensinar
para a gente aquilo que vai ser bom para a vida, Sim. para a nossa vida. E nem sempre é aquilo que eles fizeram. Né? Sim, é verdade. Eles erraram, mas eles não querem que a gente faça o mesmo erro. Replica o mesmo erro. Né? Então é isso que às vezes também dá errado no discipulado, porque ele fala assim, por que eu vou... Né, assim, eu vou ser discípulo do Tiago, porque eu sei que no passado ele fez uma coisa que não foi tão boa. Uau, ele sabe, você sabe que não foi, mas e daqui para frente? Então eu tenho que pegar as boas, o que Jesus faz assim, recebe tudo, filtra e guarda o que é bom. Sim. E aplica. Então o discipulado ele tem essas características. Quando tanto o discípulo ele quer ser discipulado, ele se empenha em ser discipulado, ele quer aprender, ele quer ter uma experiência nova, ele quer viver o reino dos céus. E o discipulador ele vai e coloca as características, apresenta características de Cristo, apresenta a normativa do reino. E tem uma grande possibilidade, tem 90% de possibilidade de formar um bom discípulo. E esse discípulo ele vai replicar as mesmas características. Entendeu? Aí não vai aonde dá, a gente não vai inventar, não, vai ter que ser do meu jeito, aí isso aqui não deu certo, aqui eu vou mudar para cá. Aí a gente vê que não é assim no Evangelho. Porque aquilo que Jesus aplicou lá no passado, se a gente aplicar hoje, dá certo. Dá certo. É porque às vezes a gente quer inventar. O problema é querer inventar algo que já é esquematizado de uma forma que dá certo. É o tal da roupagem nova, né? Sim. Então, o senhor falou do discipulado, né? A gente estava conversando em off, né? Você já foi presidente de juventude, né? Professor de escola bíblica, então já teve uma caminhada, né? na igreja. E o senhor falou uma coisa interessante, quando o senhor teve a sua experiência, o senhor teve uma experiência de que o senhor entendeu o seu chamado, o senhor reconheceu qual era o seu chamado ali. E o senhor pode falar um pouco mais sobre o chamado? Porque a gente tem muitas perguntas, né, sobre o chamado. Sim. Qual é o meu chamado? Eu não tenho, ou não recebi de Deus ainda, ou até recebi, mas até agora eu não assumi o meu chamado, vamos dizer assim. O que o senhor pode dizer sobre esse assunto, o chamado? Ok. É bastante interessante que, por exemplo, falar disso, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa é uma palavra assim, que às vezes gera muita dúvida, mas o que é realmente um chamado? É quando acontece algo muito específico, né? Ou seja, esse chamado nem sempre quer dizer que a pessoa vai ser um pastor, né? Mas ele pode ser um bom líder, ele pode ser um professor de excelência, ele pode ser um músico, um louvador, um ministro de louvor de excelência, desde que ele entenda que realmente por que ele foi chamado. E é interessante que na hora, no momento que a gente recebe, lógico que a gente não tem a mínima ideia de como é o chamado, porque às vezes ele não vem especificamente, né? Outros vêm especificamente, olha, Deus está te chamando, você vai ser um pastor ou você vai ser um líder na área tal, tá? E aí entra um outro perigo, que a gente acha que chamou hoje, que isso começa amanhã. Né? É preciso ter um processo, ter uma preparação, ter uma capacitação para depois ser chancelado, receber ali a aprovação, e aí você vai. Ou seja, você vai adquirir uma vivência, você vai adquirir uma experiência para, na hora que for necessário você arregaçar as mangas e executar aquele teu chamado, ou teu ministério, você já teve algumas experiências, não que muitas das experiências, embora naquele momento pareça negativa, mas ela vai estar nos preparando para futuramente talvez a mesma situação. Então, né, ele vem trabalhando, tá? vem organizando, vem tudo, né? Igual a gente falou. O meu chamado, eu comecei a trabalhar como líder de jovens, aí depois fui professor de escola dominical,
Depois fui coordenador de escola dominical, fui coordenador de jovens. Acho que é interessante, né? O senhor teve um amadurecimento, né? Um amadurecimento. Igual, acho que não me engano, é Paulo que fala para Timóteo, né, que não pode ser um neófito. Exato. Né? Não pode ser um novo na fé. Ele precisa ter um amadurecimento ali, né? Um processo, igual o senhor falou. Tem que ser crescente, gradual. Né? Não pode. Né? E esse é o problema, quando ele está falando, a pessoa teve o chamado hoje, aí amanhã ele já se lança no ministério. Aí depois fica frustrado, aí vai culpar a igreja, vai culpar isso, aquilo, outro, vai culpar Deus, mas não esperou o amadurecimento. Né? Recebeu algo que não estava preparado naquele momento para sustentar aquilo, né? Exatamente. Porque quando ele chama assim, que nós fomos chamados para frutificar, para dar frutos, mas toda fruta ela começa por uma semente. E essa semente ela tem um processo. Ela não acaba de você colocar a semente na terra e do nada ela amanhã sai um fruto, né? A não ser nas histórias aí de conto de fada. De conto né? de fada. E foi muito legal que o senhor já foi coordenador regional, né? Já trabalhou na igreja muito. O senhor fez seminário, né? Fiz por alguns anos. Entrei logo em seguida, né? E, inclusive foram atividades assim meio que conjuntas, principalmente da escola dominical com o seminário. Então comecei o primeiro ano fazendo o seminário e lá todos os alunos que passavam no primeiro ano tinha a possibilidade de ser separado ou ser ordenado ao ministério como obreiro credenciado, ou seja, você já tinha ali agora uma habilidade, tinha uma credencial que te dava a condição de exercer o pastorado. Após o primeiro ano, logo, você já uma espécie de auxiliar pastoral, algo assim? Um auxiliar pastoral. Sim. Né? E aí fui para o segundo ano, aí no segundo ano eu já comecei a dar aula no primeiro. Aí quando eu fiz o seminário e comecei, aí foi onde eu entendi totalmente qual era especificamente o meu chamado. Assim que o senhor começou o seminário? O seminário. Aí você entrou no segundo ano, você já era aluno do segundo ano e professor do primeiro? Primeiro. Aí teve terceiro ano. Aí teve terceiro ano. Você continuou dando aula? Aí continuei dando aula aí já passei da aula para o segundo ano. Aí depois, quando formei, continuei dando aula para o segundo e para o terceiro ano. O senhor falou que a gente deu aula de panorama bíblico. Panorama bíblico. Panorama bíblico é excelente. Eu amo panorama bíblico. Eu também eu fico apaixonado. Até hoje, né? Porque eu consigo ver e a partir do momento que eu consigo visualizar, e o panorama bíblico me deu muita experiência nisso, ou seja, de você fazer uma leitura da Bíblia e eu não via só aquela imagem, eu me sentia naquele evento. Sim. Eu me sentia parte daquele evento, então eu comecei a ter muita facilidade. A gente consegue observar melhor, né? Consegue. E que mais? Que matéria você deu aula mais? Aí depois, ainda para o primeiro ano, eu dei a administração eclesiástica, né, que é a parte administrativa da igreja, o que é uma denominação, como fazer relatórios, a parte burocrática, financeira. Aí no segundo ano eu comecei a lecionar homilética e depois no terceiro ano a hermenêutica. Hermenêutica sobre interpretação bíblica, né? Exatamente. Arte de interpretar a Bíblia. Isso é muito bom também. É bom. É bom. Homilética, né? Arte de pregar. De pregar. E é onde justamente que é algo que a gente sai da caixa. É um momento que nós vamos adquirir exatamente a característica do nosso estilo. Cada um vai ter um estilo de pregação. Sim. E foi muito interessante, porque até então, até eu chegar nessa matéria, aí você vê como é que o negócio funciona, né? A experiência na prática. Que a gente quer ser sempre igual a alguém, a gente precisa ter um modelo. Então eu quero pregar igual tal pastor, eu quero fazer o que ele faz, tal. E eu tentei isso também. Tá? Só que depois, quando na homilética e na preparação das aulas, aí eu adquiri o meu
o meu estilo, né? Que aí se torna próprio, tal, aí sempre as minhas mensagens, minhas pregações é sempre muito voltada para o ensino, né? Eu acho que toda a palavra precisa ser recebida com entendimento, então prezo muito a questão de que a pessoa tenha entendimento daquilo que ela está ouvindo, para então ela poder interpretar exatamente aquilo que Cristo está fazendo, porque não adianta, se eu não entender como funciona, por exemplo, o microfone, a câmera ou um computador, eu não consigo dominar, né? Não é questão só a questão de dominar, mas eu preciso entender o que faz ele funcionar. E esse é um sentido da homilética. Agora, um negócio bastante interessante, uma curiosidade que eu lembrei aqui agora, quando eu estava, no caso, recebendo aula, eu tinha um professor que ele era muito bom, aprendi muita coisa com ele, é sensacional, né? Mas ele brincava com a gente assim, nenhum dos meus alunos vai receber 10, tal, ninguém recebe 10, aí, tal, e a gente se esforçava, mas ele falava isso na questão de motivar. Né? E aí tinha os outros lá que tinha assim, tinha aquela mesma coisa de ser carrasco e tal, e, poxa, às vezes a pessoa não conseguia tirar uma nota satisfatória. E quando eu comecei a lecionar isso ainda no primeiro ano, no meu primeiro semestre, eu venho meio com essa característica, né, de ser exigente, tal, duro ali. E depois, ou seja, naquele primeiro teste, nas primeiras provas tal, e aí você vai corrigir a prova, e ali caiu a ficha. A minha ficha era o seguinte, poxa, que eu dava a matéria, dava ali as perguntas, e de repente a pessoa errava em coisas simples, né? E aí onde eu falei assim, poxa, essa nota não é para o aluno, essa nota é para mim. Ou seja, porque se ele está tirando uma nota baixa, é porque eu não estou sabendo passar esse conhecimento para que ele possa efetivar isso na prova, efetivar isso na vida dele. Então, logo em seguida eu mudei todo o meu estilo de aula, mudei toda a minha forma de apresentar e tal. Ou seja, aí é onde eu entrei para essa questão. A pessoa tem que, eu prezo por isso, a pessoa tem entendimento naquilo que eu estou a ensinar, para que realmente ele seja, ele tenha um entendimento, que ele possa aquilo penetrar na vida dele e ele poder usar, né? Aquilo. Então, para mim, era uma satisfação o aluno tirar um 10, tirar um 8, um 9, tal, porque é lógico que a gente não vai ter 100%, mas pelo menos no todo, né, ele entendia. Então, eu comecei a lecionar com esse sentimento, ou seja, a nota não era para o aluno, a nota era para mim, né? Ou seja, então a minha função era que, se eu queria obter uma boa nota através daquela prova, então eu tinha que me esmerar em ensinar com mais qualidade, com mais excelência, para que na prova, ou seja, se o aluno tirou na média 8, 9, eu ficava feliz, porque eu tinha certeza que eu tinha passado. Que a sua média também foi. A minha média também. E interessante que o senhor foi, após, né, esse momento, o senhor passou a ser diretor-geral de ministérios. Quando o senhor falou para mim o que seria isso, né? Era um âmbito de coisas, mas o que mais me chamou a atenção foi que o senhor falou que o senhor dava apoio aos pastores. E eu, né, perguntei para o senhor, mas que tipo de apoio, né? O senhor falou, não, apoio pessoal. Então, o senhor saía um pouco do âmbito da igreja e entrava realmente no apoio à pessoa do pastor. Pessoa do pastor. Mas como que surgiu essa ideia? Assim, como que surgiu, não, isso aqui eu precisa ser feito, né? Precisa ser desenvolvido. Ok.
Hoje eu faço parte do Conselho Geral da Igreja Metodista Internacional, né? E também como secretário-geral de ministérios. E nessa cadeira tem a função de tanto entrevistar novos candidatos, aceitar a indicação de alunos para o seminário. Mas não é só isso. Eu percebi que quando o bispo Gessé me chamou para essa secretaria, eu não tive dúvida nenhuma que sem nenhuma demagogia, mas eu senti no meu coração que era algo de Deus para mim e que era necessário. E porque eu inclusive coloquei isso até dentro do nosso projeto que temos que apresentar, de projetos de trabalho para o ano, que era o quê? Trabalhar pessoalmente com o pastor, não no fato só no âmbito da igreja, de saber como vou estar desenvolvendo o ministério da igreja, se a igreja está crescendo, crescendo, se ele está tendo dificuldade para crescer e tal. Isso também faz parte, né? Mas nosso objetivo é com a vida do pastor, com a vida da pessoa do pastor, saber como é que ele está pessoalmente, como é que ele está de saúde, como é que ele está psicologicamente, como é que ele está emocionalmente, né? Se ele está satisfeito com ele mesmo, sabe? Isso é uma coisa que não é uma coisa que você resolve no altar, não é uma coisa que você resolve no púlpito. Isso é uma coisa que você resolve na intimidade, tá? Porque é um sacerdócio muito solitário. Sim, isso que eu ia falar com você, é uma coisa que eu já tive, hoje eu estou junto, né, com o pastor Antônio, sou discipulado por ele, mas a gente observa muito que, igual você falou, é uma vida muito solitária, porque às vezes você quer fazer algo simples, mas você não chama o pastor, porque acha que o pastor está ali para te exortar, para te vigiar, para fazer uma coisa que ele, né? E não é isso, né? E o interessante é que a gente sempre ouve aqui nos Estados Unidos, eu já ouvi algumas vezes, de história de pastor que suicida, né? Não sei como é que tá no Brasil, que já faz tempo que eu não estou lá, então. E isso não é tão incomum, né? Então isso ainda mostra ainda mais pra gente que o pastor, que a gente fala que é um homem de Deus, ele ainda segue sendo um homem, né? E ele precisa de cuidados, né? Ele precisa ter um acompanhamento, né? E isso que o senhor falou é muito interessante, é uma vida muito solitária, né? Muito solitária. E às vezes o que acontece? No modelo da igreja tradicional, vamos colocar assim, ou se não seria uma igreja, na questão da igreja tradicional que eu estaria rotulando, mas um modelo antigo de administração, de liderança eclesiástica, geralmente, vamos colocar assim, a gente deixava o negócio dar errado para então intervir. Isso é que gerou muitas questões, e às vezes a pessoa que está de fora não entende, até mesmo dentro dos colegas, por que fulano suicidou, tal, porque é muita pressão, tá? E eu já vi alguns pastores que simplesmente por causa de uma conversa, ou até mesmo por conta de você chegar e o líder ali identificar que ele precisa ser renovado, ele precisa de uma renovação, ele precisa de um novo ambiente, né? E aí a gente entra não só no suicídio, a gente entra na questão de adultério, a gente entra na questão da infidelidade conjugal, a gente entra nos problemas, inclusive familiares, com relacionamento com os filhos, que às vezes é causado, às vezes por uma coisa muito pequena. Porque o que acontece? Por que a gente diz que o pastor é solitário? Aí ele fala assim, poxa, mas vocês não têm Deus? Claro, a gente tem Deus, todo mundo tem Deus, só que você imagina, pastor Antônio, 200, 300 pessoas ou famílias, são 200, 300 problemas.
Sim, e quando né? chegam, muitas vezes já estão num nível... Já estão, né? E aí você vê assim, às vezes a gente diz assim, poxa, tem coisas que não tem nem mais como. Se assim, cara, eu estou indo para apagar incêndio, glória a Deus, se você está indo para apagar incêndio, tem jeito. O problema é que muitas das vezes nós estamos indo depois para juntar os cacos, tá? Depois que a bomba já explodiu, e aí você não tem muito o que fazer. Só que isso é muito penado, é muito forte, penaliza muito o pastor, porque dá uma sensação de que você não cuidou. E às vezes não é a questão que você não cuidou, Não é a questão, porque às vezes a pessoa não conseguiu, não teve, não é nem porque o pastor não deu essa abertura, né? Mas a pessoa não conseguiu perceber que ele tem a condição de chegar. Aí não sei aqui como funciona, mas eu acredito que seja normal. O Tiago consegue tudo com o pastor, que ele está junto com o pastor ali, dia a dia, tal. Mas não existe um favoritismo. O pastor vai atender a todos. E o que acontece? Você sai da igreja, você sai do altar, amém, glória a Deus, você vem para casa. Aí você... Só que a gente tem sentimento, tem família, tem filhos, os mesmos problemas que os membros têm, o pastor também tem. Sim. Né? Só que o membro, quando ele tem um problema, eu não estou criticando aqui, mas ele pode tirar umas férias, ele pode fazer uma viagem, ele pode ficar uma semana sem ir na igreja, né? E nós como pastores, a gente tem problema, só que tem que pregar, tem que orar, tem que preparar a mensagem, porque domingo eu não posso faltar. Então isso... Tem que abrir mão, às vezes, do próprio problema para colocá-lo nos outros, né? E às vezes a gente acaba tendo problema interno na família, porque a gente foca em resolver os problemas e a gente fala assim, não, poxa, Deus está cuidando da minha família, mas às vezes depois tem um problema com o filho, com a filha, num período, porque isso acontece em todo lar, né? Aconteceu comigo, acredito que tenha acontecido com você e com os outros que estão nos assistindo. Só para você ter uma ideia, todo jovem, todo adolescente, seja ele menino ou menina, tem um momento que a gente está se posicionando na vida e a gente tende a dar uma afrontada no pai, dar uma afrontada na mãe, né? E é justamente nesse momento em que vai definir o padrão de quem está mandando, vamos colocar assim desse jeito, de quem tem a autoridade, tá? E quando o pai naquele momento ele entende que ele precisa reafirmar a autoridade dele sobre o filho, não com a questão de penalizando, eu que mando, eu que faço, você vai fazer do meu jeito, não. Mas se ele afrouxar e os filhos começar a dominar, ele achar assim, poxa, dobrei meu pai aqui, dobrei minha mãe aqui, então amanhã eu vou fazer de novo, então depois você não consegue retornar. Então, voltando aqui. Então, nessa questão é onde eu quero focar. Eu não tenho solução para os problemas deles, mas simplesmente no fato de nos colocar como amigo e não como uma relação de superioridade, como secretário, não, é para bater papo, tá? E ter, por exemplo, geralmente a gente não tem uma atividade esportiva, a gente não tem um hobby, a gente não tem uma vida, às vezes, social, né? A gente está tudo muito ligado à igreja. Não, a igreja tem atividades sociais, tem, mas às vezes a gente não tem uma atividade social com a nossa família, né? Lógico, não é o fato de você ir a um shopping, mas às vezes, por exemplo, você não consegue ir a um aniversário da sua família, de um primo, de um sobrinho, do irmão, porque a festa vai ser no domingo. E, rapaz, domingo eu tenho culto, poxa, infelizmente eu não vou poder ir, né? Que aí a gente acaba também nesse ponto minando a nossa área de atuação com testemunho, né? Mas como fazer isso?
Tá? Então, às vezes, é algo que você precisa estar conversando, de sentar, de tomar um café, vamos bater papo, né? Aqui eu acho que é muito legal, tem facilidade, vamos jogar um boliche, vamos jogar um tênis, enfim, vamos dar uma caminhada. Isso já dá um refrigério. Sim. Né? Interessante que lá, hoje eu não aí você vê, hoje eu não faço mais, né? Porque eu já não tenho tempo, eu tenho que arrumar algum tempo para fazer alguma atividade. Quando eu não estava com todas essas atividades, lá na igreja a gente tinha um grupo de paintball, então é a hora que era de extravasar, de jogar adrenalina para cima e vai. Né? Então, nesse ponto é que eu acho que é fundamental essa secretaria, não eu como pessoa, mas da secretaria, de ver o lado humano do pastor, né? E de levar a dizer que ele não é um super pastor, né? Ele não é um super crente, ele é um servo do Senhor, ele precisa, e nós precisamos estar com a mente, com o corpo, com o espírito totalmente pronto, preparado, né, para exercer esse chamado. Né? E aí, nisso a gente evita muito problema. Sim, né? Verdade. E a gente conversou sobre o seu pastoreio, né, de 6 anos em Petrópolis, e nós acompanhamos o que aconteceu em Petrópolis, né, desde o ano passado. Mas antes da gente entrar nessa questão da tragédia que houve em Petrópolis, e atualmente está tendo de novo, né, mais chuvas e tudo, eu queria falar primeiro da parte da pandemia. Como que foi para a igreja em Petrópolis, né, lidar com essa situação? Você falou que é uma igreja um pouco mais velha, né, de pessoas mais de idade. E como é que foi essa questão? Teve muito a perda? Não teve muito retorno? Como a igreja se organizou nesse tempo? A pandemia ela acabou trazendo uma nova configuração para a igreja, né? Que no primeiro momento a gente não entendeu exatamente como lidar com a situação. Sim, não estava preparado, né? Não estava preparado, né? Principalmente não era algo que a gente esperava que iria nos atingir com tanta velocidade, com tanta rapidez como aconteceu, né, em todo mundo. E aí fica lá, principalmente no Brasil, enfim, fecha, não fecha, e principalmente na cidade, toda hora era uma informação desencontrada, e isso, agora precisa fechar todo mundo, precisa fechar as igrejas, precisa impedir, não abre, e aí mesmo hoje falava que abrir, daqui a pouco, amanhã já não pode mais abrir. E isso foi causando um desgaste muito grande, uma incerteza, e algo que assustou bastante. Né? E o que aconteceu a igreja onde eu estou hoje é uma igreja de 90% dos membros são idosos, todos acima dos 50. Então, havia uma preocupação, havia como lidar com isso, principalmente um respeito, né, com as pessoas. Embora, por exemplo, eu tenha meu trabalho secular, trabalho, né, secularmente também, e ter que lidar com muitas pessoas, e aí você ficar preocupado em não levar a contaminação para casa, você não leva a contaminação para a igreja. E aí você fica na balança. Abro, eu sou irresponsável. Eu fecho, não tenho fé. Isso foi falado, né? Se você não abre, então o seu Deus te cura, onde é que está? Exato. A gente ouviu muito isso. E aí, que é interessante a gente trabalhando nesse ponto, então ficou muito dividido. Mas a pandemia também teve um lado positivo, né? Porque ela acabou revelando, não criticando aqui, mas revelando, porque muitas pessoas não voltaram. E até mesmo eu, né, quando isso aconteceu, que agora podemos voltar, vamos trabalhar,
e que eu comecei a anunciar, olha gente, a partir de domingo que vem nós vamos ter culto e tal. Nós tentamos fazer o culto online, não deu muito certo, pelo menos para mim não deu muito certo. Talvez por causa da idade, né? Por causa da idade. Precisar de sempre de alguém para auxiliar, ligar um computador, por exemplo. Pois é, né? Não tem essa habilidade, né? Às vezes até de lidar com o celular, sim, né? Sim. Então eu não tinha muita audiência, aí voltei a fazer. E quando voltamos eu comecei a ligar para um, ligar para outro, não, pastor, eu não vou voltar, tal, eu estou bem com Jesus, mas eu vou continuar em casa, ou seja, então não era aquela questão tipo assim, poxa, eu não vou voltar para ir porque eu estou indo para uma outra aqui que é mais perto de casa, eu não preciso estar enfrentando condução, né, não preciso estar me locomovendo tanto aqui, né? Ok, aceitável, mas aquele fato de, não, eu não vou mais congregar, mexeu muito comigo. Né? Como pastor, né? Como pastor, né? Eu falei assim, poxa, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Não, ou melhor, o que eu fiz de errado que a pessoa não quer voltar? Né? E ligava, a pessoa não, pastor, estou bem e tal. E aí onde que também me reforçou muito isso, porque, por exemplo, nesse momento eu tive um líder, que foi o bispo, que quando eu cheguei para ele, que aí voltando lá na questão do discipulado, ou seja, o fato de ter esse acesso, e ele é muito bom, ele nos dá esse acesso facilmente. Eu cheguei, bispo, eu preciso que o senhor me diga, o senhor manda alguém, um outro pastor para lá, que eu devo ter feito uma coisa muito errada, porque as pessoas não querem voltar. Ele falou, não, calma, Luiz, fica tranquilo, não é que você fez nada errado, é tudo muito novo. Então as pessoas, estão entendendo, é onde ele fala assim, o problema é que essas pessoas que não voltaram eram pessoas que já não queriam estar, e aproveitou o momento para se definir. Ok, então isso não é uma coisa assim que você fica satisfeito, mas pelo menos justifica. Sim. E aí essa foi uma dificuldade da pandemia, né? E a gente teve uma redução drástica na igreja. Aí no caso você trabalhou com células também, então? No caso, eu praticamente não trabalho com células, tá? Porque por essa questão, características da igreja, eu já peguei uma igreja madura, e eles não aceitaram, eles não assimilaram a metodologia da célula, né? E tentamos fazer, mas não deu certo, mas eu sei que é algo que funciona tremendamente, sim, claro. Né? E muitas igrejas não tiveram tanta perda, tanto abalo, porque utilizaram essa ferramenta. Exatamente. Né? Porque aí aproveitaram, porque já estavam fazendo, né? Já tinha esses grupos pequenos se ajudando mutuamente, ou seja, então você consegue, não tem a questão da aglomeração, que era o perigoso da época, mas que não perdeu o vínculo. Não tem um afastamento. Não tem um afastamento. Né? Então, o voltar voltou mais fácil, voltou mais fortalecido. Então, por esse motivo. Né? Então, lá, caracteristicamente, mais da minha igreja. Mais, tem que estar um nível mais tranquilo e por não ter, né? Mas assim, não, e principalmente em Petrópolis nós temos uma característica de que, principalmente na região onde a gente está, você não tem muita abertura dentro de você convidar vizinhos para levar para dentro da sua casa e tal. Às vezes até preguei isso outro dia na igreja, né? Tem muitos crentes 007 que ninguém sabe o que ele sabe é. Que é. Só ele sabe que ele é crente, ninguém mais sabe, a identidade dele fica. Então, para esse modelo do discipulado de células, isso aí não funciona. Aí fica um negócio muito forçado. E se a igreja não aderir, não vai funcionar. Né? E falando de Petrópolis, né, de novo, uma cidade histórica do Rio de Janeiro,
já estive lá algumas vezes e passa muitos turistas lá, né? Sim. Talvez deveria passar mais, né, do que passa. Verdade. Falta muitas coisas de governo e tal. Mas eu quero falar exclusivamente das chuvas de Petrópolis, né? Primeiro foi em março de 2020. Fevereiro, março daquela... Foi quando foi aquela primeira que Sim. todo mundo ficou sabendo aqui e tudo. Né? Nós ficamos sabendo, né, por noticiários e tudo. Mas como que foi estar lá, né, com a igreja estabelecida lá e passar por esse momento? Como é que foi esse momento lá, especificamente? A gente sabe daqui pelo noticiário, mas só vocês, né, estavam lá e né, teve, né, vidas, né, famílias, né, destruídas e tudo. Não sei como é que tá a recuperação da cidade e tudo, mas como é que foi aquele momento lá em 2020 e agora tá tendo de novo? Olha, e ontem repetiu novamente. Ontem repetiu. Novamente uma nova chuva, né? Se abateu sobre a cidade em lugares que já estavam em risco, né? E voltar a acontecer, né? Repete a tragédia e aí, enfim, nessa situação agora não tem nem como achar culpados, não tem que querer achar culpados. Mas nessa primeira chuva nos meados de fevereiro para março, foi algo muito assustador, porque foram 250 milímetros de chuva numa área só, em 3 horas subsequentes, né? E começou a chover por volta das 15 horas ou das 3 horas da tarde, e choveu até as 6, uma quantidade fenomenal de água, que segundo os especialistas é algo que não acontece há mais de 200 anos. É comum às vezes acontecer nos oceanos, mas aí não afeta porque está chovendo no molhado. Mas foi muito forte e eu também sou capelão e presto serviço voluntário no Corpo de Bombeiro e na Defesa Civil. Então, imediatamente eu fui também acionado, né, para estar trabalhando, embora não fui para a área quente, que é o que a gente determina o ponto, o foco, né? Mas fiquei no batalhão e ali a gente começou a ter, e era terrível, ou seja, cada minuto você tendo a notícia de quantas vítimas, né, de quantas mortes foram acionadas, muita destruição em pouco tempo, e foi muito, muito chocante, né? Eu mesmo lá da igreja, nós tivemos 3 famílias da igreja que foram afetadas, não sofreram dano pessoal, mas até mesmo pela graça de Deus, eles estão desalojados, ou seja, eles tiveram que sair das suas casas, porque a barreira chegou muito próximo, chegou a encostar na casa, então é necessário que eles fossem retirados, mas não sofreram dano, mas psicologicamente abala, né? Então você tem que fazer um trabalho de confiança, de fortalecimento na vida das pessoas, para que ele, primeiro, que ele vai tentar arrumar algum culpado. É o governo, é isso, aquilo, outro, e quando vê, vai falar que Deus é culpado. Né? E então você tem que trabalhar nisso. Isso, no caso, o senhor falou que foi capelão nessa situação. E acho que eu até já conversei com algumas pessoas mais próximas, que eu acho que a capelania é o que tem de mais difícil nos ministérios, assim, porque você lida com a dor da pessoa naquele momento, exatamente ali. Naquele momento. E você ter alguma palavra para dizer para uma pessoa que teve que sair da sua casa ou que já perdeu alguém soterrado ou inundado, enfim, você, né, tá ali com alguma coisa, e eu acho que é algo dificílimo de você falar alguma coisa naquele momento. Como é que é isso? Na verdade,
o que a gente tem que colocar na prática não é nem saber o que falar, mas é saber o que não falar. Entendeu? É saber o que não falar. Porque a gente nunca pode dizer assim, isso foi a vontade de Deus. Não, isso de jeito nenhum. Né? Porque você vem e isso vai afetar grandemente. Então, naquele momento, na verdade, porque assim, a capelania ela é muito extensa. Tá? Muitas das vezes a pessoa pensa que um capelão ele só vai fazer a visita num hospital, ou um ofício fúnebre, presídio, né? O presídio são as mais conhecidas, né? Além da capelania militar. Tá? Mas, por exemplo, eu posso fazer uma capelania social, posso fazer uma capelania empresarial, eu posso fazer uma capelania educacional. Então, são vários ramos da capelania, né? E uma delas, que aí eu sou habilitado, que é a pós-desastre, né? Que é justamente saber lidar com o afetado. E, nesse momento, o que menos importa é falar. O que menos importa é falar. E, às vezes, muitas das vezes, você tem que ser muito resignado para, de repente, você colocar, assim, como é que eu vou fazer? Tirar a pessoa daquele estresse ali, às vezes até mesmo contando uma piada, contando alguma coisa, uma história que vai alegrar, né? Para que você consiga destravar a mente, né? Tirar do seu interior aquela imagem da tragédia, né? E ao mesmo tempo você não pode se apegar emocionalmente à pessoa, tá? Porque senão você acaba saindo mal. E no meu caso, como eu trabalho mais com a capelania, e nesse período eu fiquei por mais de 30 horas aquartelado, né? E trabalhando na gerência de crise, tá? Onde, como eu trabalho diretamente com o coronel, que é o comandante do bombeiro da região, e muitas das vezes que eu fiquei na sala, diante dele, simplesmente olhando para ele, e às vezes ele correndo ali, corria, o olhar na minha direção, e sem falar, né, sem gesticular, nada, mas ali com a presença, buscando ter uma serenidade, e às vezes até em alguns momentos trazendo ali, tirando ele daquele estresse ali, mas orando, e ele saber que você está ali orando, mesmo sem falar nada, sem interferir ou sem fazer alarde, sabe? Que é um momento que você não precisa falar, Deus, Senhor, faz... Não, é um momento que você precisa mostrar seriedade, mas e as pessoas terem a certeza de que você está ali, que você está intercedendo, que você está orando por eles, e que ali eles podem buscar algum alívio, né? Às vezes até o fato de você dar um abraço, ou dar um tapa nas costas, ou igual ali no caso dentro do batalhão, às vezes chega, e aí cara, como é que tá, tal, e como é que foi o jogo, tal, você tá sabendo, quer dizer, aí você vai falar assim, poxa, você é maluco, o cara tá no meio de um desastre, você vai perguntar ele como é que foi o jogo de futebol, né? Mas é necessário você fazer isso, porque você tira a mente dele do problema, ou seja, você dá aquela desligada para que ele não fique concentrado naquela proporção, né? Então a gente vê muitas coisas tristes, desagradáveis, né? Mas também vi muito empenho, muita vontade, muita garra, muita solidariedade, né? Ponto de assim, vale a pena mesmo. Com sorte, a velocidade e a força foi tão grande, teve muitos carros, né? Alguém já deve ter visto na imagem, mas em frente ao batalhão, onde um dos rios, que é interessante isso, porque o batalhão também ficou inundado, porque ele fica de frente para um rio, né?
E naquele primeiro momento, você imagina você não poder tirar as viaturas, né, para fazer o socorro. Foi um negócio terrível para alguém que tem o prazer, tem essa vontade de salvar vidas. Não poder. Então isso foi um choque muito grande, né, para aquele batalhão. E ali depois que o rio baixou, só deu para a gente saber que era uma picape, porque o estilo de roda é diferente, né? Não era, embora não fosse uma roda, era uma roda de ferro, mas pelo aro e tal, então dava para você saber que era uma picape, né? Cara, ficou assim, só ficou o chassi e o motor. Carroceria, a roda sumiu tudo, sumiu. E o chassi encolheu, sabe que chassi, assim, ó, o motor não dá mais, ele cortou só pela a força da água. Aí depois passei mais algumas horas trabalhando no IML, não na parte de identificação, mas na parte de trato com as famílias, porque a questão de das pessoas fazerem uma identificação, e aí começou a não ter como identificar, e às vezes tem uma liberação de um corpo que não era, de uma pessoa que não era para outra, porque muito machucado, muito traumatizado, né, os corpos, e muitos deles não dava para fazer identificação. E não era uma coisa que você conseguia, achou e você liberar para o sepultamento. Tem toda uma norma, é preciso testar, é preciso certificar que aquela pessoa realmente é aquela que está sendo buscada. E trazer isso ao entendimento da família com os técnicos que estão ali, que estão vivendo aquele trauma ali do corpo. É muito complicado de passar essa informação para a família. E naquele momento eu senti que eu tinha que ir para lá. Aí falei com o meu coronel, coronel, eu quero ir para o IML, eu quero ir para lá, eu preciso estar lá. E aí trabalhei um dia lá, trabalhando com as famílias. Que o problema é a informação, ou não só a informação, mas como dar essa informação, né? Eles terem com quem os ouça. E as pessoas que estavam lá estavam empenhadas em liberar os corpos para o sepultamento. Então, não é que eles não queriam dar informação. Então, as informações dele vêm muito bruta, vêm da forma como ele está vendo, né? Então, nisso comecei a trabalhar, ali a gente começa a ver a mão de Deus. Quando você chega, né, igual eu falando, não sou melhor do que ninguém, nem tenho essa pretensão, eu preciso ser melhor do que eu ontem. E ali ver que você tem a condição de chegar para aquelas pessoas e acalmá-las, de tranquilizá-las, dizer que o seu parente, que seu filho, sua esposa, seu pai estão sendo tratados com dignidade, mas que precisam, que as pessoas que estão ali também estão sofrendo aquele momento e estão dando o melhor deles. Então, que eles precisavam ter calma, que eles precisavam ter paciência naquele momento, né? E principalmente o fato de você falar que as pessoas estão sendo tratadas, que aquele corpo está sendo tratado com dignidade, já era algo que destravava, você sentia que a pessoa descansava, né? Então, e ali eu pude aprender muito a respeito do que é o amor ao próximo, você se doar por alguém que você simplesmente não conhece e nem sabe quando, ou se vai ver novamente, né? Pessoas que nem sabem quem eu sou, não sabem nem meu nome, e muito menos eu tinha pretensão e tenho pretensão de me promover nessa situação. Pastor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui, né, que possamos continuar orando por Petrópolis, né, por toda essa situação, que seja rapidamente restabelecida, reerguida, né,
que a vida normal volte a Petrópolis, que continue recebendo turistas e visitantes, né, do mundo, né, que o mundo conhece na história da família real, da família imperial e tudo, e que Petrópolis seja rapidamente recuperada, restabelecida. Continuaremos em oração, com certeza. Amém. E agradeço o Senhor aqui, que o Senhor continue sendo usado grandemente nesses ministérios, né, Amém. nesse apoio aos pastores que tanto precisam, né, de suporte emocional e um apoio mesmo, né, por toda a situação que envolve, né, por todo o envolvimento com as ovelhas, com os problemas das ovelhas, e que o Senhor continue usando o Senhor no seu ministério, na sua igreja, né, continue dando capacidade para o Senhor, serenidade, as palavras, né, quando precisarem ser ditas, e que o Senhor seja uma referência lá naquela cidade, que possamos ouvir muito ainda do Senhor lá, né, que a Igreja Metodista Internacional lá central, né, de Petrópolis, né, seja ricamente abençoada pelo Senhor Jesus. Nós agradecemos a presença do Senhor aqui, e desde já nós agradecemos todo mundo que está aqui com a gente, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, está tudo aqui, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Toda semana nós vamos estar postando novos bate-papos, e nós temos grandes projetos mais para frente, e eu peço que vocês estejam com a gente, né? Temos os cultos presenciais aqui em Long Branch às 6 horas da tarde, às 19 horas, 7 horas no horário do Brasil. Você que quer acompanhar a gente, como a igreja é organizada, como tudo funciona, você pode acompanhar a gente lá no YouTube ou no Instagram, só seguir a gente lá. E é isso, nós agradecemos mais uma vez. Divulguem, compartilhem, deixa like, ouça até o final o podcast, né, para que no Spotify, para que a gente possa receber, né, os checks, né, os ouvintes que ouviram até o final, né, e que o reino continue sendo expandido, seja ainda mais levado, né, por todo, não só para a nossa igreja, mas também para todas as igrejas, para todo o país, para todo mundo, onde a gente puder alcançar, onde a palavra do Senhor puder alcançar, né, nós queremos ser esse instrumento. E nós agradecemos cada um de vocês, agradecemos mais uma vez ao pastor, agradecer ao Dom que está aqui, ao Isaac, que em nome de Jesus nós possamos continuar fazendo essa obra para o Senhor. Amém? Amém. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, e reforçando que não só eu, né, mas também várias igrejas, não só a Igreja Metodista Internacional, mas muitas das nossas igrejas metodistas internacionais lá trabalharam como apoio, trabalharam com a arrecadação, né, e a distribuição dos víveres para as pessoas, né, e é um prazer estar aqui. Fico muito feliz, né, de poder estar compartilhando, de estar aprendendo também com vocês, e que Deus abençoe esse trabalho aí fortemente, né, vai dar muito certo, né? Amém, Tem em nome dado de Jesus. certo, em nome de Amém. Jesus. Obrigado, gente, um abraço. Um abraço. Fique com Deus.